Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Equipe Show. Eu sou a J. Moraes e, é claro, com mais um convidado exclusivo nessa rodada de entrevistas. Ele, que é muito famoso, um cara que tem uma carreira absurda, estrondosa, um professor histórico. É ele, o Titio Anderson. E chegue mais, vai lá, Jukebox! Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove, quando faz frio. Louco plano te devoraria, tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre, e tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez o dinossauro. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem pensar nos dias que me faz morrer, sem saber de ti chocar da solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, Alô, papai. Sensacional. Seja bem-vindo, mestre Anderson. Obrigado, mano. Meu querido, você já tem aí uma larga história nos cursinhos em Belém, um cara que tem uma marca na literatura. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, cara. A minha relação com o texto, na verdade, né, tirando lá a fase infantil, foi ali realmente na transição, ali na puberdade, 12 anos de idade, quando eu descobri, a partir dos discos, né, do meu irmão, Chico Buarque, descobri Raul Seixas, Milton Nascimento, Elis, MPB4, Quarteto em Si. E quando eu voltava da escola, antigamente era 11h30 que se largava, né? E então eu almoçava e ficava até mais ou menos 3, 4 horas da tarde em casa só ouvindo isso durante 2, 3 anos, essa sequência. E na época era a época da ditadura militar. Então, essas músicas, na maioria das vezes, tinha duplo sentido. Então, muito cedo eu aprendi a ler, né, o duplo sentido. E isso é fundamental na literatura de qualidade. Na adolescência, eu começo a escrever letras de música, apesar que eu não sou apenas letrista, né, não tem nada a ver, eu sou totalmente fora do tom. Mas eu fazia umas letras, fazia a poesia, mas, inclusive, na universidade, eu declamava, meu apelido era poeta. Bacana. Eu declamava lá nas salas, né? Inclusive tinha até um poema que hoje eu não sei mais de cor, que ele demorava uns 10 minutos. E quando a rapaziada queria, vamos lá, vamos beber cerveja, o que é que eles faziam? Simplesmente falavam, vamos lá, declama um manezinho. Aí eu passava nas salas e declamava um manezinho, vendia mais ou menos seria mais ou menos hoje o preço de uma passagem de ônibus, a gente recolhia bastante dinheiro. Legal. E ia ali por bar do Edson, que na época era famoso, né? Bar da onde? Brahma, na UFPA. Ah, tá. E aí, então, sabe, o manezinho rendeu bastante. Ah, excelente, excelente. Mas aí comecei a dar aula em cursinho, e eu queria ser professor de cursinho, né, porque foi uma coisa bastante interessante, como eu entrei em contato. Teve alguma coisa que chamou sua atenção, que falou que meio que te seduziu para ser professor? Seduziu. Eu queria ser professor. Eu entrei na universidade para ser professor de cursinho. Isso é uma coisa rara, né? É verdade. Aí você fala assim, então você é um alienado, né? Você é um repetidor. Não, não é bem assim, né? Existe muito esse preconceito, mas é uma grande bobagem, na verdade, o que aconteceu? Eu fui atrás de uma... Hoje eu poderia falar assim, quase namorada, porque trocamos uns beijinhos, né? Mas não era namorada. Eu entrei lá no Cearense, consegui entrar na hora do intervalo, com os colegas, sentei no canto e, de repente, comecei a assistir a aula de um professor de história chamado Assaide. Ah, perfeito, mestre Assaide. Cara, assim, ele dominava a sala com mais de 200 alunos, um domínio total. Um abraço para ele, um abraço tempo... para você, mestre Assaide. Grande Assaide, né? Passando ali conteúdo e, ao mesmo tempo, sabe, divertindo todo mundo. Eu falei, é isso que eu quero ser. Entendi. Professor de cursinho. E assim como Assaide, que é um grande estudioso, sem dúvida, eu fui nesse foco, estudar e ser engraçado. Perfeito. Que não é uma coisa fácil, né? Até porque as pessoas têm o preconceito de que se você está sendo engraçado em sala de aula, você é o professor piadista, quer enrolar. O que não é isso, na verdade. Não é isso. É uma revolução na educação, utilizar o humor como ferramenta
para trazer os alunos para o seu lado. Afinal de contas, é muito raro o aluno sair da casa dele feliz porque ele está indo para a escola. Então, se Com ele não tiver certeza esse absoluta. elemento de algo a mais, então parabéns, Anderson. Então aí. isso sempre ficou dentro, sabe? Eu queria realmente ser professor de cursinho, mas com aquele parâmetro ali do Assaide. E fala um pouquinho dos teus laços com o Rio de Janeiro, que é uma cidade também poética pela própria natureza. Na verdade, eu nasci e vivi até os aproximadamente quase 20 anos no Rio de Janeiro. Certo. Vim aqui passear e nesse passeio o meu tio, ele era aviador legal. e ele morava sozinho e ele acabou. A minha tia, né, foi na conversa de um irmão, e o irmão meio sonhador, né, não é que é mentira dele, é sonhador. Ele fazia psicologia, veio passar um carnaval aqui, adorou, e falou, quando eu me formar, faltavam uns 2 semestres, Perfeito. eu vou para Belém, vou montar um bar em forma de pirâmide, vou sair desse caos que é o Rio de Janeiro. Falou isso da boca para fora. A minha tia acreditou, era viúva, veio para Belém, montou o bar e o meu irmão na hora saiu de cena e falou, não, vai lá, se você não gostar, você volta. E eu vim realmente para ficar aqui uns 15 dias e voltar. Só que aí doeu a consciência, porque a minha tia tinha investido alto, naquele tempo passagem de avião era muito cara, não era uma coisa barata, e eu acabei, falei, não, deixa eu ficar, e acabei me matriculando, e aí fui até que fiz um cursinho de semestral, né, que foi um pré-vestibular no Rutherford. Certo. E na época, do lado da minha casa, tinha lá umas bandas de rock, que eram uma república, que é os Desesperados, Ovo Goro, que estão até hoje, né? E aí eu acabei até fazendo umas letras para eles, mas eles não gostaram muito da letra, porque eles acharam que algumas eram românticas, e a outra é porque alguns deles eram pichadores. E aí eu tinha feito uma ironia, um deboche, né, aos pichadores, que é o perfil dos pichadores. O perfil do pichador. Entendo. Que é uma letra que, na verdade, é em tom de rock, né? Só que, como eu falei, musicalmente eu sou uma tristeza, mas a letra é engraçada e ela acaba tendo uma visão sociológica da época de 88, aquele período ali, entendeu? Quer compartilhar com a gente? Compartilha, então. Vamos lá? Então vamos lá. Não sei se eu lembro, né? Você quer ficar de pé, quer ficar sentado? Posso ficar, né? Eu não canto nada, mas eu vou enganar, hein? Vai lá. Vamos lá. João era um menino, nada mais que um menino, como milhões de meninos, brincando nessa vida. Puberdade foi chegando e João se modificando, fez novas amizades, radicalizando seu destino. Deu versão ao nome, não é mais o João da Sicília, nem o Joãozinho da vila. Ele agora é o John, John, John. Ele agora é o John, John, John. Mr. John, o esperto, só fuma o sucesso. E plano alternativo, o seu hobby predileto. Sócio fundador, militante e atuante, membro diretor do Clube do Pichador. Se amarra em discoteca, rock, punk, heavy metal, Stallone e Arnold Schwarzenegger. Defende a sua tese, a escola é um presídio semiaberto. É contra o poder, detesta hierarquia, não gosta de política, assiste show da Xuxa, Mengão no futebol, Zica é o maior. Paranoia na cabeça, não dá valor às letras. Seu mundo é outro mundo, é da turma da esquina. Sua língua é a gíria, mergulha na placa e na Playboy. Sua fonte cultural, só usa calça leve Strauss, drop só se for um house. John, pequeno burguês, de Adidas, Top e Lecoq, Bolt, Pia e Cantão. John, pseudo burguês, de K&K, Companhia All Star. De K&K, Companhia All Star, passeando na Bahia do Guajará. Para o Ara suburbano, embarcou no engano, leva fé em herói americano. Aí eles não gostaram da letra, porque era uma crítica a eles. Sensacional, sensacional, muito bom. Meus amigos, mestre Anderson vai te dar aula, cara. Então te prepara que a aula vai ser uma loucura, vai ser essa vibração lá em cima, vai ser muito bacana, muito interativa. E o professor Anderson, um dos exclusivos do sistema de ensino equipe, né, mestre? Com certeza, esse ano uma equipe muito forte, uma equipe, não só os exclusivos, mas como todos, mas dessa equipe de comunicação do equipe, vou falar, né, falando referência à comunicação, claro. Realmente é brincadeira, tá? O Walker, Marcela, Raimundo, Titio Anderson Luiz, Marcelo, de redação, e no curso de redação, o João Vicente com a sua equipe. Então, realmente, comunicação, e eu já vou fazer logo aqui a propaganda, hein?
Quem aprende a interpretar, e tem diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto. Quem aprende a interpretar, acerta muito mais no Enem. Tenha certeza em todas as matérias, porque o Enem faz você tem que pensar, não tem apenas que marcar. Alô, papai! Então, essa equipe de comunicação lacrou 2017. Sensacional, mestre Anderson. Agora é o seguinte, chegou um momento um pouco mais tenso da nossa entrevista, aquela música de suspense no ar que vai rolar. Afinal de contas, você vai sortear a nossa pergunta polêmica. Eu sei que você é um cara que não foge da raia, você fala o que está no seu coração e na sua mente. Então, vamos ver o que a sorte nos Não, esse propõe. era o Anderson Luiz 2016. Agora o Anderson Agora... 2017 Como é que é tá? um cara extremamente equilibrado, harmonioso. Porque ele foi numa palestra, Porque ele foi numa palestra, problemas, bora resolver. Vamos lá. O Armando tem parte Joia. nisso. Deixa comigo. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Ai, ai, Senhoras papai. e senhores, o momento de tensão Ai, ai, é porque, papai. mestre Anderson, se você estivesse no altar e a sua noiva desistisse na hora do casamento, na frente de todos, o que você faria? Dependeria do contexto dessa noiva, desse casamento, né? Se eu tivesse realmente apaixonado, né? Agora, se fosse um casamento por circunstância, então é muito relativo. Agora, se eu tivesse apaixonado, provavelmente eu ficaria bastante decepcionado. Mas como eu tenho uma visão existencialista do mundo, independente do fracasso, você é a única pessoa que pode fazer a diferença com você mesmo, entendeu? E outra coisa, as pessoas têm o direito de lhe abandonar, só que nós não somos educados para isso desde criança. Sem dúvida. Nós somos educados para sermos o centro do mundo. Sem dúvida, é então verdade. achamos que a nossa dor é sempre a dor maior. E outra coisa, então se a pessoa lhe abandona, a única coisa que você tem a fazer é o seguinte, você pode até não estar preparado para aquilo, mas se você tem essa consciência que ela tem o direito de lhe abandonar, tenha certeza que você vai sofrer 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas você está tocando a vida. Perfeito. Agora, a pessoa que não aceita isso, que não acha que a pessoa não tem o direito de abandonar, que a outra cansou de você, se ela fez a melhor escolha ou não, só o tempo vai dizer. Mas você, geralmente, em 3 meses, já está bem melhor e está tocando a sua vida. Então, isso é uma visão existencialista de Sartre. E na literatura, nós temos a grande Clarice Lispector, que também trabalha esse foco no existencialismo, Perfeito. onde você que tem que fazer a diferença. E tem uma vantagem, como as pessoas não têm obrigação de ficar com você, você também não tem obrigação de ficar com as pessoas só porque está com pena ou etc. Então, isso vale para os dois lados. O importante sempre é o respeito. Acredito que a questão aí é de você não terminar antes, né? De repente, ela poderia ter terminado antes. Aí entra a filosofia. Deixa eu falar 2 questões aí. Manda. O que você colocou é muito interessante, mas também tem um relativismo, porque as coisas também não é preto no branco. É isso. A área é cinza. 8 ou 80. A questão é a seguinte, você também tem que ver até onde você tem responsabilidade Claro. nos sentimentos e aquilo que você prometeu à pessoa. Então, Sem você dúvida. também não pode ser simplesmente um covarde. Você tem que E ter mau caráter, essa noção, né? mau caráter, né? Então, saber. Agora, o Epicuro coloca muito bem o seguinte, quem é que nunca passou por isso, pessoal? Eu lembro que uma vez, numa revisão, sabe, correndo de um colégio ao outro, aquela coisa toda, quando foi mais ou menos às quase 4 horas da tarde, eu consegui um tempinho, mas já pouco tempo, parei na Camões, naquela padaria ali na Brás, e pedi um misto quente e um suco de laranja. E tive a impressão que foi o melhor misto da minha vida, o melhor suco de laranja. Porque eu estava com fome desde 7h30 da manhã, que foi a primeira revisão na época do Cearense. Mas eu caí na besteira de pedir o segundo. Poxa vida. Moral da história, eu saí de lá triste, com a barriga inchada e já era menor que essa, entendeu? E aí eu percebi o seguinte, eu passei do ponto. Entendo. Então o Cazuza coloca muito bem, o nosso amor já não é tão bacana quanto a semana passada. E o Vinícius de Moraes, por exemplo, é o que melhor cantou as relações afetivas de todos os tipos. Mas o Caetano também, então, falando da diversidade de relações afetivas, porque não é uma coisa única. Tem aquele lá também do Caetano que ele diz assim, o nosso amor, né? Agora que eu acabei esquecendo um pedaço da letra, mas que diz assim, o nosso amor não pode dar certo sobre a luz da manhã. Então tem relações que é só noturna mesmo, então verdade. são fases da vida, são momentos, mas temos que falar que o amor existe, e um exemplo disso é o nosso companheiro Henrique, né? Um exemplo nato, um homem apaixonado, que toda hora quando ele fala, os olhos dele brilham, e aquela alegria, todo mundo percebe isso. Então, realmente, o amor existe, mas como na vida,
a vida tem as forças dissipadoras, não é isso? O Camões coloca isso muito bem, as forças dissipadoras, e muitas vezes não é como nós planejamos as coisas, mas tenha certeza que vale a pena insistir. Para a gente encerrar a sua participação brilhante conosco no Equipe Show, eu queria lhe fazer uma pergunta totalmente dentro da sua área e da sua pessoa, que é o seguinte: se você fosse uma escola literária, qual você seria e por quê? Estética literária, o modernismo. Certo. Agora, se você falar um autor, Machado de Assis. Perfeito. Inclusive, prometo agora 2017, que já vem isso há bastante tempo, né? Mas esse ano o meu livro Inoperante sai, Show. que é uma metáfora, uma alegoria do Brasil, porque no Brasil nada funciona como deveria funcionar. Infelizmente. O Schopenhauer já dizia, né, que o mundo é representação, só que no Brasil é um pouco mais de representação, digamos, na verdade. E é um livro muito alegre, muito irônico, e tem conteúdo, mas retrata muito bem o Brasil da década de 80, até mais ou menos agora, entendeu? É uma alegoria, muito engraçado, né? São dois casais, e um favelado, muito malandreado, e o outro meio bobo, mas assim eu vou passando pela justiça, passo pela escola, vou passando por todos os segmentos da sociedade brasileira, e sem ser chato, sem querer ser pragmático, mas simplesmente mostrando, através dos fatos, como funciona a nossa sociedade. Mestre Anderson, foi uma grande honra mesmo recebê-lo. Muito Igualmente, obrigado. Senhoras e senhores, senhor Anderson Luiz Jukebox. Alô, papai! E tudo que Deus criou pensando em você, fez a Via Láctea, fez o dinossauro, sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem pensar nos dias que me faz morrer, sem saber de ti jogar na solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida,